Gente! Oh, meu Deus do céu, deu certo. Tô até emocionado aqui, Tônia. Gente, não tô acreditando. Que bom. Deixa eu até arrumar aqui a câmera. Peraí. Tônia, deu um super bug no meu celular. Toda vez que eu aceitava o seu convite, ele fechava o aplicativo. Que louco, né? Mas tô E vendo o pessoal que tava lá na live entrando aqui. Ótimo. não, tá super movimentado Ótimo. aqui, o pessoal tá chegando. Né, a gente vai aqui, a gente, improvisar, se virar aqui nos 30. Né, a Tônia tinha planejado toda uma pilotagem ali pelo perfil dela, a gente inverteu, né, a situação, ainda mais eu que não estou tão familiarizado com a live aqui do Insta, mas a gente tem aqui, ó, chegando, já tem 50 pessoas aqui, Tônia, né, que estão aí super animados para Excelente. o Que nosso bate-papo bom. de hoje. Então, vou dar a palavra para você, pode tocar, e eu tento pilotar aqui da maneira que eu conseguir. Não, tá ótimo. Obrigada, Luciano. Estava conversando com o pessoal lá enquanto a gente estava tentando lidar com esse problema técnico, contando como a gente se conheceu, né? A gente se conheceu quando você ainda estava escrevendo o livro, começando a escrever o livro que você lançou, Seja Egoísta com a Sua Carreira, incrível. E estava contando um pouquinho lá para o pessoal, que foi assim, olha lá o livro, ó. Acho que tem, sei lá, eu já nem sei se tem 1 ano ou 2 anos. Acho que essa pandemia me deixou um pouco sem noção do tempo. E o mais legal disso tudo é que eu tava. Que assim, a gente se conectou, né? De alguma forma a gente se conectou e por mais que a gente não se conheça pessoalmente, isso é muito doido também. E o Luciano aceitou o convite para a gente falar sobre emoções à prova, né? Então, assim, como é o papel das emoções no mundo caótico, o mundo é caótico, mas a gente não precisa ser, né? Enfim, então acho que todo mundo tem sentindo um pouco de caos emocional, montanha-russa das emoções, e aí queria convidar o pessoal para colocar aqui quais são as emoções e os sentimentos, né, mais desafiadores, né, que você tem tido e durante a pandemia, qualquer que seja a sua questão, e falar também que eu vou divulgar, né, um brinde surpresa. Então, quem for lá no meu perfil, tem um grupo do Telegram. Então, entra lá que quando for 8h40, eu vou divulgar um brinde surpresa para vocês. Então, acho que é bacana. E aí, queria falar um pouquinho, Luciano, pedir para você contar um pouquinho qual o papel das emoções na carreira, né? O impacto das emoções na carreira. O que você vê e como é que está sendo esse momento desafiador, eu acho que para muita gente, né? E em relação às emoções. Boa, boa, Tônia. Eu tenho tantas boas histórias para contar, né, disso que é até difícil começar, né? Então eu vou fazer o seguinte, mas antes deixa eu dar o recado, então, gente, né, a gente inverteu a live, a gente vai fazer a live pelo perfil da Tônia, tá? Então quem quiser conhecer um pouco mais do perfil dela, vai lá em cima ali, tem a setinha, escolhe o perfil dela, lá na biografia do Instagram dela, tem um Linktree lá, tem um link com todos os canais dela, inclusive o grupo do Telegram, que ela vai fazer um sorteio, 8h40, daqui a pouco, tá? Então se alguém quiser ganhar o brinde surpresa, dá uma vistadinha lá no perfil da Tônia, que vai estar lá no grupo do Telegram. E eu quero começar, Tônia, né, tem tantas maneiras que a gente pode olhar para essa questão, né, da questão das emoções, principalmente por tudo que a gente vem vivendo nesses últimos 2 anos. Né, eu quero trazer duas histórias e 2 comentários. Né, então eu quero começar por mim. Né, eu não abro muito isso publicamente, mas foi bem difícil para mim esses últimos 2 anos. Né, eu tive um processo ali de depressão leve no começo, né, tive muita dificuldade, né, em me adaptar a trabalhar em home office o tempo todo, né, eu tive dificuldade também, né, eu ainda, né, eu tenho 2 vidas, eu brinco, né, eu ainda tenho o meu trabalho como executivo de vendas e também produzo muito conteúdo, né, para as redes sociais no tema de carreira. E eu tive muita dificuldade em me adaptar com isso tudo, que virou ali um pequeno processo de depressão, né? E a primeira coisa que eu fiz, lógico, foi respeitar aquele momento, procurar ajuda. Né? Então, eu quero começar com empatia, Tônia. Né? Assim, eu tive muita empatia comigo. Eu tive muita empatia comigo, né? Eu me respeitei, né? E eu vi que não era só eu brinco assim que, né, tem 2 pessoas aí que passaram esses momentos de pandemia. Né? Os que sofreram muito, os que mentem a respeito. Porque eu acho que todo mundo, pelo menos de algum nível ali, acabou sofrendo um pouquinho também, né? Então,
A primeira coisa foi muita empatia comigo, né, e eu sempre trazendo também, né, nas minhas conversas, nas minhas mentorias, um pedido para as pessoas terem empatia consigo mesmas. E eu vi isso muito, né? E uma segunda coisa que eu percebi também, né, ainda falando um pouco sobre empatia, Tônia, foi como as pessoas também começaram a exercitar isso bastante, né, ao seu redor. E a gente teve grandes, bons exemplos, né, de empatia. Eu acho que um dos que mais me marcou foi uma história que eu vivi dentro do trabalho. Então, eu sou líder de um time de vendas, e a gente tem vários times né, de suporte ali, né, parceiros, na verdade, não de suporte, vários times parceiros, né, que trabalham comigo. E um deles, né, uma gerente, né, tinha combinado de fazer 2 grandes projetos, né, no comecinho ali da pandemia. E aí ela me procurou, a gente fez uma reunião, ela falou, olha, eu não vou conseguir fazer esse segundo projeto. Eu falei, por que não vai conseguir fazer esse segundo projeto? Porque a pessoa que ia tocar esse projeto tem um filho pequeno, que ela não vai conseguir dar conta de tudo. Se eu não consigo entregar isso agora, ela não tem nenhuma rede de apoio, né? Os familiares não estão aqui, não tem como fazer isso acontecer. E, poxa, a gente está num mundo de exceção, super justo isso acontecer. E eu fui lá, e, né, como eu sou um bom contador de histórias, né, então eu fui lá e contei essa história, lógico, sem citar nome nenhum personagem, contei essa história, né, no LinkedIn. E aí, no outro dia, tinha uma mensagem de um diretor super sênior, né, que ele dizia, estimando essa mensagem com um misto de vergonha e orgulho. Vergonha porque eu tenho 7 diretores que reportam para mim, 2 têm filhos pequenos, filhos bebês, e eu sequer considerei sentar com eles e falar, poxa, que momento é esse que a gente está vivendo, o que você está sentindo, né, o que a gente pode fazer. E orgulho porque eu marquei um one-on-one com todos eles no começo do ano que vem. Aí, então, quero voltar para essa parte da empatia, sabe? Eu acho que existiu muito durante todo esse processo que a gente vem vivendo nos últimos 2 anos. Eu acho que foi o sentimento, Tônia, que mais ficou a flor da pele para mim, tanto internamente quanto externamente também. Legal. Pô, obrigada, Luciano, por ter compartilhado. Primeiro, assim, impossível não perguntar como é que você está agora. Tô bem. Tô ótimo. Confesso que ainda, né, essa Omicron aí não foi legal para mim, não gostei. Mas imagina, nem de perto, me tratei muito bem, tô ótimo, tô num momento bom. Minha filhinha é super saudável, família também, né, então tô bem. Confesso que eu estava pronto já para sair desse mundo agora, né, mas já fiz as pazes com isso também, tá tudo bem agora, então sim, em breve a gente vai virar esse jogo. Que bom saber. E eu acho que, assim, uma das coisas importantes que você falou é saber a hora de pedir ajuda, né? Eu acho que esse quando você fala de empatia, acho que quando a gente olha pra gente mesmo, né? Acho que se a pandemia ensinou alguma coisa pra gente, eu acho que ela ensinou a diferença de empatia para compaixão. A empatia é você sentir o que o outro sente, né? E a compaixão é você fazer alguma coisa com isso. E achei interessante essa história, porque o que essa líder fez foi exatamente isso, né? Ela fez alguma coisa pelo time dela, ainda que seja tirar um pouco dessa pressão, né, de mais entrega, de mais trabalho, essa loucura por produtividade num mundo em que, assim, como é que a gente faz se o meu filho pequeno não está indo para a escola, se não tem rede de apoio, né, se eu não consigo evoluir no próprio trabalho, dado que eu tenho um contexto incontrolável, né? Então, acho que isso é bem interessante. E esse comentário, né, que você falou que é um misto de vergonha e orgulho, né? Anotei aqui. E eu acho que teve muito isso, assim, muito dessas emoções durante a pandemia, mas também teve muito medo, ainda tem, muita frustração, né? E eu brinco que a gente parece que parecia que era uma corrida de 100 metros, está mais para uma outra maratona, essa história dessa pandemia, né? Então a gente fala assim, beleza, vamos, né? A gente vai ser rapidinho, assim, em 3 meses está tudo certo, né? Esse negócio acabou e a gente vai voltar para os escritórios. E aí a gente já está 2 anos nessa história, agora quem queria voltar não sabe se quer voltar mais. A gente está revendo vários conceitos, né? Eu brinco até que a gente está uma oportunidade de olhar para dentro, né? E a gente foi obrigado a olhar para dentro, né, Luciano? Quem não gostava foi obrigado.
E as emoções acabam impactando diversas áreas da nossa vida, né? Principalmente no trabalho. Não existe mais essa história, né? A gente ainda tentava, né, Luciana? A gente tentava muito traçar essa linha do profissional e pessoal. Quantas pessoas, quantos líderes eu conheci que falaram assim para mim, Tônia, eu não sabia que as pessoas do meu time tinham filhos. Então, você fala, caramba, é muito louco isso. Eu vi muito... Então, acho que... Pode falar, Tônia. Não, eu acho que tem um grande convite da gente tornar o ambiente de trabalho um ambiente muito mais humanizado, um convite para os sentimentos, né? E um convite que, assim, não tem como deixar as emoções do lado de fora, não tem como deixar quem você é, né? Eu brinco até que o work já tinha entrado no home, né? Essa história de home office, né? O office já tinha entrado no home. A gente já responde e-mail de casa, com o celular, né? Agora o home está entrando no office, e isso que está causando estranhamento, né? O lugar do trabalho é lugar de muita dissimulação forçada, eu acho, sabe? Eu falo que eu fico, às vezes, impressionado, assim, como as pessoas, né, usam diversas máscaras, né, e principalmente para esconder, né, as emoções, os sentimentos, o que está acontecendo. Você sabe, né, Tônia, eu já faço um trabalho de mentoria já há alguns anos, né? Já mentorei mais de 1.000 profissionais até hoje. Assim, e uma das coisas mais comuns que eu enxergo assim, é o medo de comunicar. Acho que esse é o mais proeminente, assim, o medo de comunicar com o seu líder. Assim, é algo absolutamente excepcional. Eu falo que é uma verdadeira tragédia que a gente vive. As pessoas não têm, elas não têm a capacidade, por muitos motivos, né? Às vezes cultura, às vezes, né, algo que trouxe, né, ali do passado, né, a incapacidade de sentar e ter uma conversa simples. Né? Por exemplo, o que é prioridade, né? Ou o que você está achando no meu trabalho, né? Ou falar um pouco mais abertamente sobre um feedback. Isso acontece muito, mas muito, muito, muito. Se eu tivesse que eleger assim, o problema número um dos profissionais, pelo menos desse nicho que chega até mim, é essa incapacidade e o medo de comunicar. E a gente, a gente não faz nada sem comunicação, né? Nós evoluímos como humanidade desse jeito, se comunicando, transferindo conhecimento, melhores práticas, etc. E, assim, eu tento muito incentivar isso, sabe? Os sentimentos que causam isso são muitos, né? O principal é o medo, com certeza absoluta. Medo, receio, vergonha, um monte de coisa ali misturada, Tônia. E é algo que eu sempre penso a respeito e sempre também fico matutando que outras ferramentas mais eu posso, sabe, criar ou pesquisar ou encontrar para dar para essas pessoas, para elas terem um pouquinho mais de coragem, né, para poder comunicar dentro do ambiente de trabalho. Legal você falar isso, porque você falou de ferramentas, né? E essa live, obviamente, que a gente marcou para falar um pouco sobre isso. E eu montei um curso porque eu fui extremamente demandada durante a pandemia, ainda estou sendo, para falar sobre gestão das emoções de empresas, para líderes. E eu falei, cara, eu não estou dando conta de falar para todas essas pessoas. Então, eu falei, vou montar um curso, porque eu criei uma metodologia justamente para a gente entender que as emoções, primeiro, fazem parte de quem a gente é, faz parte do ser humano. A gente precisa acolher, eles são dados super importantes. O que esse medo está dizendo para você? Ele está te dizendo alguma coisa. Né? Ele está te ajudando a acessar os riscos que você tem. E o medo, ele muitas vezes, ele mostra para você que você não quer perder o emprego, que você tem medo, né? O que está por trás do medo, né? Você perder o emprego, perder sua fonte de renda, você achar que seu chefe vai pensar uma coisa ruim de você, enfim, várias possibilidades, né? Mas começar a entender e ser meio que um detetive mesmo, né, das emoções, porque elas te dão dados super relevantes, né? Então, e é impossível a gente falar também de medo no meio de trabalho sem falar de segurança psicológica, né, Luciano? Acho que essa é uma temática que, assim, desde a pesquisa do Google lá, com a Amy Edmondson e o livro dela, isso está crescendo fortemente, e a pandemia só veio para acelerar esse crescimento de que o ambiente precisa ser psicologicamente seguro, né? Muito, muito. Eu acho que é o fator primordial, né? Porque se ele não for psicologicamente seguro, ele não vai afetar só aquele ambiente em si, mas ele pode afetar todo o histórico profissional da pessoa, Tônia, né? Eu vejo
até na minha experiência em empresas de tecnologia, né, 11 anos de Google, 6 de Facebook agora, profissionais que vêm já machucados do mercado, né, porque às vezes vem de uma cultura que não existe segurança, né, ao contrário, existe retaliação. Né, falou alguma coisa, demonstrou um sentimento, aquilo é visto como fraqueza, é atacado, é assediado em cima, etc. Então, concordo com você, precisa sim ter muita segurança psicológica. E eu vejo bons movimentos acontecendo, sabe? Lógico, o assunto está mais à tona agora, a gente vem discutindo mais isso, e um pouco, eu acho que você comentou isso um pouquinho lá atrás, eu vejo também, pelo menos em algumas indústrias, Tônia, as pessoas moldando o futuro que elas querem, o futuro cultural de algumas empresas, de algumas indústrias, né? Eu tinha um caso muito legal recentemente, né? Um mentorado que trabalhou comigo, ele é engenheiro de software, você sabe muito bem, né? Que engenheiro de software hoje em dia é ouro, né? É ouro. Né? E ele sempre teve uma vida muito estressada no trabalho, sempre trabalhou muito, e com a pandemia ele mudou, ele foi para o interior. Né? E ficou lá, estava lá 2 anos, e a empresa virou para ele e falou: você vai ter que voltar para o escritório agora 3 vezes por semana. Sabe o que ele fez? Pediu a conta, pediu demissão. Pediu demissão. E pediu demissão, falou: não, nossa, desculpa, não aceito, então se essa condição é a final, e ele tentou discutir ainda, argumentar: não. Então se essa decisão é final, está aqui a minha carta de demissão, e aí, lógico, né? Pela escassez, logo de novo, né? Privilégio, escassez, indústria específica. Aí repensaram a cultura e falaram: tá bom, então a gente vai deixar todo mundo mais 6 meses em home office, só vem para o escritório quem quer, e depois a gente vai rever novamente, né, a política. E quando eu escutei essa história, eu falei: cara, que legal, né? Porque eu acho que falta um pouco de equilíbrio, sabe? Falta um pouco de atividade das pessoas em também construir esse mundo que elas querem. Eu acho que quando a gente fala de segurança psicológica, sabe, é difícil, né? Em alguns lugares, desemprego em alta, pelo menos a realidade do Brasil, etc. É difícil, mas quem puder, molda, dá exemplo, não aceita, constrói, como aquela gerente, né, do caso que eu trouxe aqui, constrói algo diferente, porque a gente precisa de um mundo diferente. Não, legal essa história, porque ela traz também um dos grandes desafios das empresas e das lideranças, que ouvir o colaborador, né? Da mesma forma que eu acho que as pessoas têm medo de falar com o seu gestor, as empresas também têm medo de perguntar, porque elas não sabem o que vai vir. E quando vem alguma informação, significa que ela criou uma expectativa de que ela precisa mudar a cultura. E ela não quer mudar a cultura. Porque é difícil, é um processo, é tempo, é esforço, é energia, é desenvolvimento de gente, mas não tem como mais, né? Não dá. Porque assim como o seu amigo desenvolvedor colocou um limite, o que está acontecendo, eu estou no Vale do Silício, e o que está acontecendo aqui é uma grande discussão de, assim, as empresas estão perguntando, e as pessoas, alguns querem voltar, outros não querem, alguns querem ter opção. E como é que você vai fazer isso? E isso traz um grande desafio para a cultura também. Como é que você constrói uma cultura com pessoas que não vão mais no mesmo lugar, no mesmo ambiente? Tem gente que, inclusive, entra na empresa sem ir na empresa. Sem nunca ter ido fisicamente no escritório, né? Como é que você estabelece conexões e relações, né? E a gente está falando aqui, de novo, talvez de mais medo, mas não existe coragem sem medo, né, Luciano? Eu acho que esse é um... Então, você, enquanto indivíduo, a coragem que você precisa ter para acolher a sua emoção, acessar, entender o que essa emoção quer dizer para você, que tipo de informação ela está te dizendo, e o que você quer, como você falou, né? Assim, dá pra gente colocar esse limite, assim como a gerente, o seu amigo colocou esse limite, para criar um mundo diferente, né? E para isso precisa ter coragem. E a coragem é sobre risco também, né? Não, adorei o que você falou, Tônia, porque nos últimos capítulos do meu livro eu falo sobre essas duas coisas. Né? Primeiro, sobre o medo. Eu falo que o medo, ele tem um propósito, né? Ele é um alerta pra gente. E todo mundo vai sentir. A questão não é não sentir medo. Eu sinto medo também. Eu sinto a ansiedade, eu sinto um monte de coisa, eu sinto medo também. Eu falo que a gente precisa aprender a não deixar esse medo nos paralisar. Para mim, essa é a grande diferença, sabe? Eu não vou aplicar para aquela vaga, eu não vou tentar uma oportunidade, eu não vou me expor nessa reunião, eu não vou falar isso porque eu estou com medo.
sim, é algo que precisa ser trabalhado para você vencer isso. Né? Agora, sentir medo ao fazer isso é Uhum. normal, todo mundo sente. Né? E talvez alguns Exato. iluminados não sintam, mas todo mundo sente. E coragem, que vem para contrapor isso. Né? Coragem é o último capítulo do meu livro. Eu falo que às vezes as pessoas, Uhum. poxa, Luciano, como você conseguiu essa carreira, como você conseguiu ser top voice, como você conseguiu tanto seguidor, como você conseguiu aquilo? Eu falo, gente, eu tive muitos medos, só que eu tive mais coragem. Eu acho que nessa dose de mais coragem, em cima do seu medo, ou pelo menos coragem sempre, junto com o medo, né, onde eu consegui fazer, construir algumas coisas, fazer algumas coisas, né, isso me serviu muito bem. E naquele ponto que você falou, Tônia, Uhum. né, das empresas perguntarem, eu falo que a gente precisa saber, a gente precisa dos dados. Né? E não dá mais para viver num mundo que a gente simplesmente fica em silêncio e se recusa a escutar. Assim, de novo, eu acho que isso no mundo de tecnologia acontece com uma velocidade um pouco maior. Então, por exemplo, quando eu estava no Google, Sim. é uma coisa boba. Né? Então, assim, um dos maiores fenômenos que eu enxergo nas minhas sessões de mentoria, né, o que trazem para mim, é a famosa síndrome do impostor. Né? Lógico, você que é especialista nisso, síndrome do impostor, eu não mereço, não mereço, não mereço, eu sou assim, etc. E aí, né, as pessoas, elas olham para alguns ambientes, por exemplo, vamos lá, Google. Ninguém no Google sofre de síndrome do impostor. Gente, quando eu estava no Google, né, eles fizeram, nos primeiros 4 ou 5 anos, eles fizeram uma grande pesquisa interna, né, de satisfação e colocaram um anexo, que era uma pesquisa sobre síndrome do impostor. Sabe quantos por cento da empresa sentia síndrome do impostor num certo nível? Que poderia ser considerado síndrome do impostor? Tônia, quer chutar? Chuta. É alto. Bom, você fez tudo isso. Eu vou chutar 80%, vai. 75% da empresa, na época. Eu não sei se mudou agora, lógico, também tem a maneira como foi rodado, mas isso foi muito interessante e eu Claro. gosto de contar essa história porque as pessoas às vezes olham para o mundo e falam, não, só eu sinto isso, ninguém mais sente. Né? Um medo meu, é um sentimento É. meu. Só que eu falo, você não é especial, eu também sinto, e a maioria das pessoas sentem Sim. também. Então você não é especial. E eu acho que chegar nesse lugar de não ser especial e entender que aquilo também é sentido por outros, o que outras pessoas também enfrentam aquilo, eu não sei. Acho que traz um pouco mais de maturidade para a gente lidar com esses sentimentos. É verdade. E as emoções, assim, esses sentimentos, eles têm impacto em várias áreas da vida, né? Assim, até abrir, então, vou aqui aproveitar e falar lá do Telegram. Quem quiser, vai lá no meu perfil, tá lá no destaque e eu compartilho coisas sobre conteúdo e sobre emoção e liderança humanizada. E no próprio curso, né, eu falo um pouco sobre isso, né? As emoções impactam diversas áreas da nossa vida, nossa autoestima, até a forma que a gente desenha objetivos, desafios, impactos de relacionamento, saúde física, saúde mental, produtividade, né? Então, e você falou da síndrome do impostor. Eu fiz mestrado, né, nos Estados Unidos, em Colômbia, que, enfim, é uma das melhores universidades do mundo e tudo isso. E assim como no Google, a primeira aula de toda a universidade, no mestrado, porque, assim, obviamente, eu falei, gente, vamos descobrir que meu inglês não é tão bom assim. Vamos descobrir que, cara, como é que eu passei brasileira de minha tigela, como é que eu passei pra cá, assim, vamos descobrir, né? Vamos mandar de volta, assim, cara, eu vou perder a bolsa, que eu passei com bolsa, eu vou perder essa bolsa, vamos descobrir, né? É uma questão de tempo. Acho que esse é o sentimento da pessoa. E toda a aula, primeira aula, com certeza, na faculdade inteira, é sobre síndrome do impostor. E a conversa é uma conversa assim, eu sei o que vocês estão pensando, eu sei o que vocês estão sentindo, né? Vocês acham que vocês não pertencem a esse lugar, vocês acham que vão descobrir. E é muito interessante esse processo. E existe um acolhimento da emoção ali. E, tipo, tudo bem você se sentir assim, todo mundo sente assim, você não está sozinho, né? E no curso, né, que eu preparei, a grande parte do processo é primeiro a gente aceitar essas emoções, acolher, né? Ter esse lugar de acolhimento das emoções, né? Então, acho fundamental. Tônia, então vamos lá, né? Então você vai fazer o sorteio no Telegram agora, é isso? Então quem quiser. Vou fazer, vou botar lá no Telegram um código de desconto. Então entra lá no Telegram, tá lá no meu perfil.
no destaque do Telegram, vocês vão receber lá um desconto, então entra lá para o curso sobre emoções à prova, né? O mundo é caótico, mas a gente não precisa ser. E acho que essa a inteligência emocional, né, voltou com uma força muito grande, né, principalmente nesse momento de tanta instabilidade, né, Luciano? Boa, boa. Então, gente, ó, quem quiser achar o perfil da Tônia é facinho, tá? Aí onde está meu nominho, Luciano, é só clicar na setinha, né, tem o nominho dela, você clica, vai no perfil, lá no perfil tem um linkzinho, aí você acha lá o Telegram também como primeira opção, que legal. E, Tônia, dá uma palhinha pra gente, vai, porque eu fiquei curioso sobre esse curso também. O que alguém pode esperar desse curso? Né, são ferramentas, é teoria, é um pouco de cada? Legal, bom você ter perguntado. Na verdade, é uma ferramenta prática para a gente conseguir fazer a gestão das emoções melhor. E tudo baseado na ciência, né? Eu sou muito científica, assim, então eu trago o que a ciência já provou que funciona. Né? Não é blá blá blá, não é o que eu acho, é pesquisa científica. Então, e ferramenta prática. Então, eu desenvolvi uma abordagem, um método, né? E a primeira vez que eu apresentei, na verdade, foi num TED Talk, em 2016. E é um acrônimo, né? Um acrônimo que se chama âncora. E cada letra é uma forma para você, é como se fosse parte do processo para você fazer a gestão das emoções. Né? Então, o primeiro A, por exemplo, é acolher as emoções. A gente está falando de síndrome do impostor, né? Em vez da gente negar e fingir que a gente não está sentindo, né? A gente acolher porque ela está falando alguma coisa para você, né? Então, acolher, nomear, compreender as causas e consequências, quais foram os gatilhos, comunicar, né? E a gente já falou de comunicação aqui, como é que se comunica as emoções e a importância de comunicar, entender os padrões de comportamento, né? A gente tem vários padrões de comportamento e escolher intencionalmente aquele que a gente quer mudar, né? Para poder, aí sim, regular as emoções e aprender quais são as estratégias que funcionam para a gente. Né? Então, e tudo baseado em ciência, né? Então, assim, trazendo todos os meus estudos, tudo que eu estudei em Columbia, em Harvard, em Stanford, em Yale, e todas essas universidades que são de ponta, né? O que elas têm para ensinar para a gente na ciência das emoções. Que legal, gente. E, pessoal, eu acho que essa é uma grande diferença, assim, entre, né, acho que a abordagem, né, que a Tônia traz e a minha, né? A minha é muito empírica, né? Assim, eu aprendi muito por observação e teste, né, e se queimar um pouquinho, e tropeçar, etc. Isso chegou para mim. E depois eu fui atrás de um pouco de teoria, para tentar entender o que era aquilo, o que sentia, e eu tento trazer um pouco de números também. E a Tônia vai para uma abordagem bem, né, bem científica mesmo. O que funciona, o que a gente tem de evidência, o que a gente tem de dados, o que a gente tem de estudo, para ajudar a gente, né, a lidar com esse monstro, né, que algumas pessoas, na verdade, consideram um grande monstro, que são os nossos sentimentos, que eu considero uma grande dádiva, principalmente quando a gente aprende a entender um pouquinho mais deles. E, Tony, eu acho que, olhando aqui, né, essa nossa conversa está fazendo um monte de neurônio explodir. Eu acho que quando eu olho em retrospectiva, todos os problemas que as pessoas trazem para mim nas sessões de mentoria, acho que as grandes questões que eu tive, né, com os meus times, com as pessoas, né, do time que eu faço parte, etc., né, as principais, todas geram ali em torno, né, da emoção. Eu gosto de brincar, eu falo que às vezes tem mais drama no mundo corporativo do que uma novela mexicana. Se eu vejo, né, cada coisas, questões, né, incríveis, assim, eu lembro de ter trabalhado com uma mentora de alguns anos, né, cara, ela não conseguia esconder fisicamente o que ela sentia. Essa era a grande questão dela, Tony. Então, o que acontecia? Toda vez que ela estava, quando ela discordava de alguma coisa, quando ela estava contrariada, ela ficava vermelha aqui no rosto, né? O que é horrível, porque nós sentimos e isso não aparece, né? A maioria das pessoas conseguem, né, deixar isso lá dentro escondidinho, ela não conseguia. Então as pessoas ao redor, às vezes estavam numa reunião com alguma coisa, poxa, por que você não gostou? Não sei o quê. Não falei nada. Não, mas as pessoas começaram a perceber que aquilo era um sinal de que eu ia se lá vir trabalhar comigo, era um grande problema para ela. Eu falei, bom, isso pode ser um problema, isso pode ser algo legal também, porque pelo menos você expõe seus sentimentos de uma maneira ou de outra, já que você não consegue esconder, aprenda a lidar com eles. Exatamente. Não, e na verdade a gente lê sentimentos nas expressões faciais das pessoas, né? Tem um estudo, inclusive um dos grandes pesquisadores de sentimento, ele justamente fez uma pesquisa que existem microexpressões faciais
que se você praticar, você consegue ler nas expressões faciais o que a pessoa está sentindo. Eu mesma, hoje mesmo, eu entrei numa reunião virtual, tá? A pessoa entrou na reunião, tudo bem, tá, não sei o quê. Aí eu falei, não tá tudo bem, o que está acontecendo? Aí a pessoa, como é que você sabe? Eu falei, bom, primeiro eu trabalho com isso há anos, né? E segundo, porque eu li na sua expressão facial que não tem alguma coisa que não tá boa. Né? E a pessoa falou, realmente, eu tô com um familiar, com Covid, tá numa situação complicada. E eu falei, bom, ótimo, então vamos cancelar essa reunião, a prioridade é você estar bem, ficar com seu familiar ou qualquer que seja, né, a questão. Então, assim, isso ajuda a gente, né? A gente ter essa alfabetização emocional que eu brinco, né? Tem aqui uma pessoa falando, a Lisa falando, igual a série do Lie to Me. Exatamente. Foi baseado, inclusive, nessas pesquisas, né, sobre isso. Enfim, então acho que isso é fundamental. E Tônia, você que já vem estudando isso há alguns anos já, que dica que você deixaria? Assim, né? Muita gente que está aqui escutando a gente, né, que me acompanha, né, eles querem aprender mais sobre como gerenciar melhor suas carreiras, né, como ter um futuro profissional mais promissor. E a gente sabe, né, que as emoções têm um papel fundamental, né, nisso tudo. Né? E eu gosto de falar que não tem lá na famosa bala de prata. Né? Lógico que é todo um trabalho que tem que ser feito, um diagnóstico, né, uma conversa, etc. Mas na sua experiência, assim, quais são os 2, 3 pontos para você que são os mais primordiais, né, os que mais se destacam? E que dica que você poderia deixar aqui para as pessoas? Claro, o primeiro é assim, não lute contra as suas emoções, você vai sempre perder. Então, primeira dica é não lutar, não resistir, justamente acolher a emoção, né? Porque acho que isso é fundamental até para a gente entender que as emoções são dados, né? São informações, né? Às vezes a gente vê como um monstro e é contra a gente, na verdade não, é nosso corpo dando informação para a gente, dando dados, informações. Acho que o primeiro ponto é isso, é acolher e não lutar contra elas. O segundo, que as pesquisas já mostram, muito estudado, é você ter a habilidade de nomear as emoções. Quando você diz o que você sente, né? Pode ser alto, pode ser na sua cabeça mesmo, você falar, eu tô ansioso, eu tô com medo, tô frustrado, isso já diminui a intensidade daquela emoção, né, para você. Então, ter essa habilidade, e não só curiosidade, Luciano, eu acho, o adulto médio sabe dar nome a 4 emoções. Só no livro infantil que eu escrevi, o primeiro, tem 8. Você já dobra o seu vocabulário emocional. Então, assim, é muito pouco, né? Eu mesma, quando eu comecei a me interessar pelas emoções, foi um processo que eu percebi que eu dizia que eu me sentia bem, mal ou esquisita. E nada disso é emoção. Bem não é emoção, mal não é emoção, esquisita não é emoção. Então, né, eu acho que isso é muito louco, e a gente ter a capacidade de nomear as emoções e ter essa granularidade, diferenciar a emoção de frustração, de medo, a raiva, da fúria, da frustração, né? Ter essa granularidade também ajuda muito a gente a entender o que a gente está sentindo e observar o que aquela emoção está querendo dizer para a gente. Então, acho que essas 2 questões são fundamentais, assim, são pilares básicos, né? A gente acolher a emoção, não lutar contra ela, e segundo, dar nome às emoções, porque já é uma forma de regular as emoções, eu falar para mim mesma, né? E o que eu estou sentindo, e até para comunicar, né? Me senti frustrado quando você falou que o projeto não ia acontecer, por exemplo, né? É uma informação relevante, né? Porque pode ter vários impactos. Adorei, gente. Então, né, acolher, nomear, adorei. Né, e meio que instintivamente também, sabe, Tony, acho que eu aprendi a criar algumas ferramentinhas, sabe, para lidar com alguns dos meus sentimentos, né? E algumas vezes, lógico, também tive muitos bons professores. Então, eu sempre fui. Alguém até perguntou aqui, alguém falou, cadê? Deixa eu ver só aqui, ó. A Praia do Alexandre. Bom, Alexandre talvez, Tônia, fale sobre impulsividade, né, para nós, né? E que eu lembrei de uma história, né? Eu jovem profissional, principalmente quando transicionei do UOL para o Google, eu sempre fui muito impulsivo e um pouco agressivo. As pessoas não acreditam, né? Eu mudei muito, gente, muito. Mudei da água para o vinho, né?
é porque eu percebi que a agressividade pode ser trocada por outras coisas tão interessantes quanto, eu acho que mais, na verdade, mais eficientes. Mas é papo para outro dia. E essa minha impulsividade, às vezes, me gerava alguns problemas, né? Principalmente se alguém tivesse sido agressivo comigo também. Eu nunca lembro de um caso, eu lembro de um caso claramente, né? Uma vez eu cuidava de uma operação terceirizada, onde eu fazia todo um relatório, era um piloto que a gente estava rodando, né, com esperança de depois, né, implementar globalmente, e aí eu cuidava de um relatório que eu enviava semanalmente para um grupo de líderes sêniores, né, dos stakeholders que a gente chama, né, diretor, VP, etc., é porque todo mundo estava interessado no andar do projeto para poder implementar em suas próprias regiões. Aí eu cometi um erro numa fórmula do Excel e acabou inflando os números numa semana só. E aí um diretor de marketing mandou uma mensagem, não, isso é um absurdo, isso é inadmissível, esse tipo de erro é uma coisa bem agressiva. Daí meu primeiro impulso qual foi? Impulsivo, também outro agressivo do lado, foi pegar um e-mail, escrever, escrever, não, você que isso, você que aquilo, você que é feio, você que cheira ruim, não sei o que lá, né, respondendo para ele na mesma moeda, lógico, tomado pela raiva, né, o sentimento da raiva. Uhum. Aí a minha diretora, Adriana Noronha, espetacular, me chamou na sala, ela já sabia, me conhecia, me chamou na sala. Eu vi o e-mail do diretor, eu falei, não, que absurdo, estou aqui escrevendo uma mensagem para ele, olha só, vou te mostrar a mensagem que estou mandando, ele vai ver só, eu vou responder à altura. Ela falou assim, Luciano, não preciso nem ler sua mensagem, faz o seguinte, eu só vou te pedir uma coisa, não manda hoje, manda amanhã, era tipo 11 da noite. Eu falei, não, eu vou responder hoje, não. Você responde o que você quiser, não quero nem ler, mas não responde hoje, responde só amanhã. Aí fui para casa tudo contrariado, uma raiva ainda, né? Fui lá, tomei um banho, fiz exercício, dormi. No outro dia eu acordei, fui pro escritório, li o e-mail e falei, que absurdo. Isso aqui não vou enviar esse e-mail. Isso aqui faz o menor sentido. Apaguei o e-mail todo e falei, não, tá bom. Sim, eu cometi um erro, daqui é o relatório atualizado, vou prestar mais atenção, né, no futuro. E olha só o desdobramento que essa história teve, Tônia. Além de, né, aquela pequena ferramenta que ela me ensinou, poxa, né, no momento, o que eu tirei disso? Né, no momento de raiva, não age, espera passar, né, põe ali uma noite, algumas horas. E além de eu não ter sido agressivo com aquela ferramentinha que ela me deu, a pessoa que me agrediu, depois que eu respondi a mensagem profissionalmente, me ligou para pedir desculpa. E eu achei essa história bem engraçada, porque imagina só, se eu tivesse agredido de volta, ia vir mais agressão. É por eu ter conseguido refletir um pouco sobre aquele sentimento, não eu, né, ensinado pela minha diretora. Olha só a cadeia de coisas boas que aconteceram. Eu adoro essa história. Essa história é ótima. E assim, acho que, de fato, quando a gente está com qualquer que seja emoção intensa, a gente não deve tomar nenhuma decisão, né? Quando a gente tem essa intensidade de emoção, qualquer que seja. Né? Então, de fato, essa é uma forma, né, de você evitar uma consequência de ter agido por medo da impulsividade. Alguém pediu aí para falar sobre impulsividade, né? E é uma coisa que realmente eu falo no curso, né? O que a gente sente impacta o que a gente pensa e vice-versa. Então, você sentiu raiva e começou a pensar que ele não te respeita, que ele, né, e todas as coisas ruins dele como um profissional. Isso impactou uma tomada de decisão, um comportamento e o resultado da ação. Só que na hora que você conseguiu ter esse tempo, você pensa de forma diferente. É como se você tivesse reformulado o seu pensamento no dia seguinte, né? E é um pouco o que a meditação faz. Esse tempo de responder no dia seguinte é exatamente o que a meditação faz. Ela faz você aumentar o tempo entre o que você sente e o que você faz com aquilo que você sente. É muito louco isso. Eu não sei se você medita, não sei, mas a meditação, ela praticamente aumenta esse tempo. Então, é uma forma de você regular sua impulsividade, porque o nosso cérebro está planejado para, quando se sentir ameaçado, agir. Né? Então, a gente tem uma parte do nosso cérebro, né, a amígdala, que é uma parte do cérebro justamente que é programada para reagir, né? E na hora que você medita, é como se você estivesse dando mais tempo para aquela informação sair da amígdala e ir para a parte, né, do seu cérebro que processa aquela informação e toma melhores decisões. Então, e obviamente as decisões impactam o resultado, né? O que você faz, você podia causar um grande conflito na empresa, mas na verdade você tomou outra atitude. E tem uma história que eu adoro, que é quando eu fui no programa da Fátima Bernardes, ela perguntou para uma senhora, né, programa ao vivo, aquela coisa assim, tipo,
Ela falou, não, Tônia, vamos falar sobre... Tem alguém aqui que faltou inteligência emocional no trabalho, vamos ver o exemplo. E ela foi lá e perguntou o que aconteceu, e a senhora falou assim, não, é que meu chefe, eu já tinha falado para ele, eu detesto quando ele fala comigo com o dedo na cara. E a Fátima Bernardes, e aí, o que aconteceu? Ela falou, aí meu chefe foi lá um dia, falou com o dedo na minha cara, eu peguei e quebrei o dedo dele. Eu falei, bom, péssimo exemplo, com uma audiência enorme, né, de que faltou inteligência emocional. Então, assim, ela continuou sentindo raiva do chefe, né, e ela tomou a decisão, consciente ou inconsciente, de quebrar o dedo, e o resultado provavelmente é que ela foi demitida, né. Então, as emoções têm um impacto, você pode ser demitido no fim das contas no seu trabalho, né. Enfim, e se ela tivesse tido estratégia para regular as emoções, provavelmente ela ainda estaria naquele trabalho, não teria sido demitida, né. Não, adorei, né, adorei. E a gente tem poucas opções, assim, eu não sei, refletindo agora, sabe, Tônia? Ninguém ensina pra gente direito como lidar com as nossas emoções, né? Acho assim, eu tenho uma filha de 24 anos, né? Então, uma das coisas que eu já percebi com ela, né, ela é um pouco explosiva também. Né? E toda vez que eu tento repelir aquele sentimento, só piora, ela fica mais explosiva ainda. Não adianta. Então eu falei, não, essa não é a estratégia. Agora o que eu faço? Eu acolho, ela fica explosiva, tá bom, calma, isso tá bom, eu deixo ela extravasar um pouquinho, aí depois, quando ela calma, eu tento conversar com ela. Aí, assim, uma segunda coisa que eu percebi, não adianta querer racionalizar aquele sentimento logo após ele ter acontecido. Não adianta. Ela piora, ela volta pro sentimento, aí agora outra coisa que eu aprendi com ela, não, peraí. Então, deixa ela desligar um pouquinho, quando ela mudar o processo mental dela para alguma outra coisa, olha, lembra aquela hora que você bateu no papai, ou que você jogou aquele negócio no chão? Não pode, né? E aí eu tento conversar com ela. E aí pensando nisso, cara, será que alguém fez isso comigo, né? E depois que a gente cresce, ninguém mais ensina a gente, né, como lidar com isso. Aí a gente vai lá para o escritório, né, que é aquele lugar propício, né, aos conflitos, né, ao surgimento de emoções, e a gente tem que aprender a lidar com aquilo sozinho. Exatamente. E uma coisa que, assim, eu acho que uma das coisas que eu falo no curso é exatamente isso, assim, que o que a gente sente impacta o que a gente pensa, que impacta o nosso comportamento, impacta o resultado, a performance, o resultado da nossa ação. E uma das coisas que a gente precisa aprender a separar é a emoção de comportamento. Né? Claro que uma coisa impacta a outra, mas você tem opção quando você sente a raiva, você pode responder o e-mail e ser agressivo de volta, ou você pode ter outro comportamento. Então, conseguir separar esses dois é muito importante, até para sua filha. Tudo bem ela sentir raiva, mas não é tudo bem ela gritar, ou morder o amiguinho, ou jogar o brinquedo na parede, né? Tudo bem ela sentir raiva, eu também sinto raiva. Então, é uma forma de você acolher, falar que tá tudo bem. Mas não tá tudo bem bater, morder, brigar, gritar, né? Enfim. Então, acho isso fundamental. E que legal, eu tô muito feliz, né, com esse seu curso. A gente está aqui, gente, chegando às 9 horas, a gente começou um pouquinho atrasado, desculpa, eu vi que tem o pessoal que já pedindo para deixar a live salva, tá? Vou salvar sim. Né? Vou salvar e vou passar depois para a Tônia também, vai ficar no meu perfil, vai ficar no perfil da Tônia também. Né, Tônia, ou em algum outro lugar, né, que você vai colocar depois. Tá? Sim, no meu perfil. E só para relembrar aqui, tem um pessoal chegando agora também, então, quem tiver mais interesse sobre o curso, quiser dar uma olhadinha, como eles conseguem encontrar? Relembra pra gente. Bom, lá no meu perfil tem nos destaques o Telegram, né? Então você entra lá no grupo do Telegram e hoje mesmo eu botei lá um cupom de desconto para todo mundo que quiser. Então vai estar lá cupom de 20% de pré-venda do curso, né? Que o lançamento oficial é dia 18. E na verdade esse é um curso para falar das soft skills de liderança do futuro, sobre gestão das emoções, né, que eu acho que é fundamental nesse momento. Eu tenho sido super pedida para falar sobre isso, por isso que eu decidi fazer esse curso. Luciano, brigadíssimo pela sua participação, obrigada por ter revertido essa questão técnica rapidamente. Você tem um sentimento que eu né, cuido bem dele, é calma e paciência. Né, Tônia, eu mesmo em momentos de desespero, por exemplo, tudo quebrado com bug, eu sempre vou... Uma coisa que eu aprendi, viu? Tem um pouquinho de calma, falar assim, quais são as minhas opções aqui agora? Eu falei, peraí, eu tava no palco no meio dela. E se eu entrar pelo meu, será que funciona? Olha só, né? A gente aí, minha super papo que a gente teve agora. Tônia, super obrigado, né, pelo papo hoje. Pessoal, obrigado por estar aqui com a gente também, tá? Para quem chegou depois, eu vou salvar aqui a live e pode terminar de assistir. Beijão, Tônia.
Obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.